Olá, crianças, e dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos na nossa 7ª aula de português, a nossa língua portuguesa, já nos preparando, né, para as nossas avaliações, na próxima semana, as avaliações parciais. Não esperem pelos roteiros, tá certo? Vão se programando, vocês já têm a rotina de estudo de vocês, então não tem por que vocês estarem esperando pelo roteiro, não. Todo dia estuda um pouquinho aquele conteúdo que vocês estão vendo, tá certo? Então, nós estamos na nossa unidade 6, Minha Escolha. O capítulo Deixa que eu mesmo faço. Nós vamos também fazer revisões para as nossas provas parciais, tá certo? Além desse conteúdo novo, a gente também vai fazer revisões, né? Então, nós estamos aqui com o nosso alfabeto maiúsculo de imprensa, né? Não é o cursivo, é o de imprensa. Então, nós temos aqui G, N, U, F, M, T, Z, S, L, E, D, K, R, Y, X, Q, J, C, B, I, P, W, V, O, Q e A. Crianças, vocês que estão com dificuldade na leitura, que a gente está sempre conversando, as crianças que estão vindo para a nossa aulinha presencial, nós também estamos conversando e falando do quanto nós acreditamos na sua capacidade, no quanto nós acreditamos que você é capaz de descobrir esse encanto que é a leitura, né? Então, basta você fazer o quê? Você se esforçar, você se interessar, você aprender as letrinhas. Aprende o alfabeto, aprende as vogais, forma as familhinhas, as junções de sílaba e vai despertando para esse mundo maravilhoso que é a leitura, tá certo? Mas isso tem que ser uma rotina diária para você que está com dificuldade na leitura, tá certo? Aquelas crianças que estão já lendo, exercitem também, certo? Porque tem sempre algo novo para você aprender. Ah, eu não vou ler não porque eu já sei. Não existe isso. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais as portas se abrem, não é isso? Então, nós estamos vendo já há vários dias sobre as fábulas, né? Eu já coloquei o vídeo já dessa fábula aqui, né? A cigarra e a formiga, né? Vamos mais uma vez para a definição de fábula. Tentem imaginar aí sem olhar o conceito de fábula, o que é uma fábula, já que nós já estudamos sobre as fábulas, já falamos sobre suas características. Você já sabe dizer com as suas palavras a definição de uma fábula? Pensem aí, não olhem, né, para essa definição que está aqui à sua frente. Tentem falar, definir fábula diante de tudo que você já viu e já estudou. Então, fábula é uma história curta que tem como característica a existência de animais ou objetos. Nós tivemos no nosso texto, né, do nosso livro, logo no início, uma fábula que falava sobre os objetos, que era o direito do anzol. Vocês estão lembrados dessa fábula lá no início, né? Então, pode ter a presença tanto de animais como objetos que se comportam como humanos, né? Que falam, que se expressam, né? Então, em busca, a fábula busca expressar valores, verdades ou percepções a respeito de determinados contextos do mundo, né? De uma forma engraçada ou crítica. O final da fábula
é conhecido como a moral, né? A moral da história. E essa moral é o que? Destinado ao leitor, né? Que fica como um aprendizado, né? Sendo assim, a história criada serve para exemplificar uma lição de moral, um ensinamento. Diante do que nós já falamos sobre a fábula, diante do que você já sabe sobre a fábula da cigarra e da formiga, o que foi que aconteceu nessa fábula que ficou de lição para a cigarra? Qual foi o ensinamento que a cigarra teve? E para a formiga, será que o que ficou para a cigarra, a lição que ficou para a cigarra, teve algum fundamento? Tanto sacrifício, tanta dedicação, tanto trabalho, tanta organização. Serviu, né, gente? Ela conseguiu ensinar, deixar uma lição para a cigarra, um ensinamento, né, que a gente tem que pensar sempre no amanhã. Nós temos que viver o presente, é óbvio que a gente tem que viver o presente, mas nós também temos que nos organizarmos para algumas situações no nosso amanhã, tá certo? Viver intensamente o presente, sim, devemos viver intensamente o presente, sim, como ela estava vivendo, aproveitando, mas reservarmos um tempo, no caso da cigarra, que ela só estava pensando no presente, vivendo, aproveitando, tocando, que era o que ela gostava de fazer, mas se pensar nas consequências que ela poderia passar no inverno, não é isso? Então, aqui, as características da fábula, olha só, no inverno. A formiga estava lá no seu formigueiro, quentinha, aquecida, né? E a dona cigarra, coitada, estava já virando uma pedra de gelo, né? Uma estátua de gelo. Então, quais as características de uma fábula? Ela é uma narrativa curta. Os personagens são animais com comportamentos humanos ou objetos, como nós tivemos exemplo no nosso texto, logo no início, né? Pode ser oral ou escrita. Tem uma crítica com relação aos comportamentos, né? Comportamentos, valores e aos grupos sociais. E tem a presença de uma lição de moral, um ensinamento. Essa lição de moral é um ensinamento que fica, né? Falamos sobre a estrutura de um conto, né? Vocês lembram da sopa de prego, da formiga, da esperteza, da galinha, da esperteza da galinha, né? Que tinha 642 caixas para abrir, um bocado de coisa para fazer, e ver a dona raposa toda cheia de sabedoria, toda cheia de fome, querendo comer a galinha, e a galinha usou da sua sabedoria, né? Fez com que a raposa fizesse o serviço dela todinho, enrolou, encheu a barriga dela de sopa de prego, né? E acabou não sendo devorada. Então, isso foi o nosso conto, né? Das páginas 26 a 28, né? Então, o que é um conto? É uma narrativa ficcional, que vem a ser essa palavra ficcional, inventada, né? Curta, é uma história que tem um começo, um meio e um fim, tá certo? E tem uma estrutura, né? Ele tem um começo, um meio e um fim, é contado pelo narrador e possui personagens. No caso da sopa de prego, quais eram os personagens? Quais os personagens? A galinha e a raposa, né?
Então, a estrutura da narrativa é composta por 4, né? Olha só. Tem uma situação inicial, tem uma complicação, tem o clímax e tem o desfecho. Isso daí você vai ver da página 30 a 33. Já viram, né? Vamos rever. Então, a situação inicial, o narrador apresenta algumas circunstâncias da história, né? Alguma passagem da história. A época, o local e personagens que participam dela. A complicação começa o conflito, né? Entre os personagens. O clímax é um momento que não dá mais para esperar, né? Não dá mais para esperar, é um momento de maior tensão, né? Onde não dá para esperar, tem que se resolver. É quando os personagens chegam a um ponto em que não pode mais adiar o final da história. Tem que terminar logo, porque senão não vai dar certo, né? E o desfecho é o momento final da história. É a solução dos conflitos que acontece ao longo da história. Então, a estrutura da narrativa é essa: situação inicial, a complicação, clímax e o desfecho. E a definição de conto é um texto, né, ficcional, curto, é uma história que tem um começo, um meio e um fim, contada por um narrador e possui personagens, certo? Vamos falar um pouquinho das palavras de acentuação, né? Nós falamos dos acentos agudos, acentos circunflexos. Nós falamos que o acento agudo tem um som aberto, né? Como avó. O acento circunflexo, o circunflexo, ele tem um som fechado, como avô. Vocês percebem que a escrita da palavra é parecida. O que modifica a palavra é o que? Os acentos. Avô, acento circunflexo, e avó, acento agudo. O acento agudo é um som que representa o som aberto, e o acento circunflexo de avô, né? O som é o que? Fechado, né? Certo? Então, na língua portuguesa, as palavras com 2 ou mais sílabas, ela apresenta uma que se sobressai, né? Pode ser pronunciada com mais força do que as outras, com mais intensidade. Então, para essa sílaba, né? Palavra que tem mais de uma sílaba, que tem a partir de 2 sílabas, né? Que tem essa sílaba que se sobressai com mais intensidade, nós chamamos de sílaba tônica. Aqui nós temos a classificação da sílaba contra a posição, ela é a antepenúltima sílaba, nós chamamos de proparoxítono, certo? Nós chamamos de proparoxítono. Então, a classificação quanto à sílaba tônica, ela é classificada pela posição. Quando está na última sílaba, a sílaba mais forte, né, que é dita com mais intensidade, quando ela está na última sílaba, como nós estudamos, elas são oxítonas. Quando ela está na penúltima sílaba, ela é paroxítona. E quando ela está, como essa aqui, né, no exemplo, na antepenúltima sílaba, ela é chamada de proparoxítona, ok? Então, na página 12 do nosso livro, nós estamos justamente falando, né, sobre acentuação, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa classificação com exemplos, né, gente? Nós temos aqui a posição da sílaba tônica, né? As posições na última sílaba, na penúltima e na antepenúltima, e nós temos aqui a classificação.
oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós já vimos que a sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força, mais intensa, né? Então, para percebermos a posição da sílaba tônica de uma palavra, conte a partir da última sílaba. Nós não vamos contar da primeira, mas sempre voltando, da última, né? Nós vamos voltar. Então, última, penúltima e antepenúltima. Aqui no caso da palavra karatê, a sílaba pronunciada com mais intensidade foi o T, né? A última sílaba, a posição, e a classificação dela é oxítona. Grátis, grátis. Penúltima sílaba é a mais forte, aqui é a última. A penúltima sílaba, que está destacada de vermelho, é a mais forte, a penúltima sílaba, e ela é classificada como paroxítona, ok? Então, a palavra lâmpada, lâmpada, última, penúltima, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Portanto, a palavra lâmpada é o que? Proparoxítona. Sinal gráfico nas páginas 13 e 14, tá certo? Sinal gráfico, acento agudo, é uma pequena linha em diagonal, né? Vocês estão vendo aqui na palavra país, né? Que fica na letra, né? Em direção ao lado direito, tá certo? Em algumas situações, o acento agudo é usado na sílaba tônica para marcar o som das vogais. Pode também ser usado em palavras monossílabas para indicar que aquela vogal tem o som aberto. As palavras monossílabas, elas não têm sílaba tônica. Vocês lembram que nós falamos sobre isso, né? Que as sílabas tônicas, elas são encontradas a partir das palavras com mais de uma sílaba, a partir de 2 sílabas, certo? Mas as palavras monossílabas, algumas são acentuadas para indicar o som aberto, tá certo? Então, olha só aqui as frases que vocês já tiveram a oportunidade de ver em outras ocasiões, tá certo? A raposa e o corvo vivem no campo. A letra E aqui, ela não é acentuada na frase, ela tem som de quê? De I, né? Então, apenas o corvo é uma árvore. Esse é acentuado aqui, dá o som de E, né? O acento agudo torna a letra E no meio da frase com um som mesmo de E, né? Então, apenas o corvo é uma árvore. Outra dica, é importante, outra observação, né? É importante. Existem palavras que produzem sons diferentes quando elas são acentuadas ou não. Aqui nós temos 2 exemplos que nós também já vimos em aula anterior. Nós temos a palavra país, que é acentuado. Qual o acento da palavra país? Observem aí, tentem ver e dizer aí, junto com o seu responsável, esse acento aqui, que tipo de acento, que tipo de sinal gráfico é esse? Se é o acento agudo ou o acento circunflexo? Se você falou que é o acento agudo, parabéns. Então, a palavra país, né, tem um acento agudo. Já na outra palavra, que a escrita não leva o acento agudo, não tem um sinal gráfico, são pais, né? Pais. Se eu colocar em pais o sinal gráfico no I, vai ficar país. Então, a palavra não é a mesma, o significado não é o mesmo. O sentido da frase, se eu colocar um acento agudo na palavra aí, vai ficar com o sentido errado, né? Então, vamos ler ela sem um acento para vocês verem realmente a importância de você usar corretamente o acento, tá certo?
Meus pais e eu passeamos todos os domingos. Então, você percebeu a diferença? Você consegue explicar o que significa a palavra destacada na primeira frase? Nós temos o Brasil é a capital do meu país e meus pais e eu passeamos todos os domingos. Nós temos duas frases, aí você, junto aí com o seu responsável, tenta explicar, né, qual o significado de cada palavra destacada na frase, tá certo? Observando sempre o uso do acento, do sinal gráfico ou não, ok? Assim como no acento agudo, as palavras elas têm significado com acento acentuadas e sem acento. Nós vamos observarmos também dois exemplos aqui, a palavra metrô e metro, tá certo? Então, para ficar clara a diferença entre o som aberto, indicado pelo acento agudo, e pelo som fechado, indicado pelo som agudo, leia as palavras. E olha só: lâmpada, pêssego, estômago. Nesses exemplos, há um acento gráfico sobre a vogal para indicar a pronúncia correta das palavras. Esse acento aqui, que nós estamos vendo agora, é o acento circunflexo. Ele é utilizado nas vogais A, E e O para indicar que tipo de som? Som fechado, muito bem, porque o som aberto é o som do acento agudo, né? Do sinal gráfico agudo, não é isso? Então, assim no caso do acento agudo, também há várias palavras que mudam o significado quando apresentam o acento circunflexo. Da mesma forma do acento agudo, que modifica o significado da palavra quando ele está com o acento agudo, acontece também com acento circunflexo. Aqui nós temos o exemplo de avô, que eu falei logo de avó, né? E de avô, certo? Vamos falar agora, hoje, falarmos um pouquinho, né? Nós já vamos lá para a página 40 e 41. Lá na abertura do capítulo, nós tivemos uma imagem da página 40, né? Com dois garçons, né? Quando você vê garçom, você lembra o quê? Geralmente você encontra o garçom, nesse caso aí que nós estamos vendo, em uma lanchonete, em um restaurante, certo? Em ambientes que vendem, né? Estabelecimentos que tem alimentos, né? Quer seja de massa, quer seja de carnes, sucos, certo? Então, nós vamos trabalhar nessa unidade, que é a unidade 6, como nós falamos lá na abertura, né? Minhas escolhas. Nós vamos trabalhar com dois gêneros. Nós vamos trabalhar com receitas e com cardápios, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre as receitas. O que é que você sabe sobre receita? Nós sabemos que existem aquelas receitas quando nós vamos para o médico, tem um remédio, o horário que você vai tomar, como você deve tomar, a quantidade que você vai tomar, certo? Mas como nós estamos falando de restaurante, o tipo de receita é outra, né? Então, a receita indica a maneira adequada de preparar alimentos e os ingredientes que devem ser usados, certo? Então, as receitas, elas indicam, né, a maneira adequada, né, a maneira correta de como preparar os alimentos e quais os ingredientes, o que vai ser usado, né, na preparação daquele prato que você vai fazer. E cardápio, será que é a mesma coisa? Não, né, gente? Não. A receita é como se vai fazer, né?
qual material que vai ser usado. Cardápio não. Cardápio já está feito, né? Já está feito o prato. Então, vamos ver a definição de cardápio, tá certo? Cardápio é um texto que apresenta informações sobre o que há para comer ou beber em algum estabelecimento. Você vai para um restaurante, você pede o cardápio, porque você quer ver quais as opções que aquele estabelecimento oferece, tá certo? Então, normalmente informam o nome do prato, o que contém, né, quais foram os ingredientes que foram usados, que foi usado naquele prato, e o preço, né? Bom, toda vida que você for escolher algum prato, né, saber sempre o que tem lá, se você pode comer aquele tipo de alimento e principalmente saber quanto que você está pagando por aquele prato, né? Certo? Então, vamos agora na página 42, certo? Que na conversa vem tem assim: comer é fundamental para a nossa saúde, mas também é uma ação que faz parte de diferentes hábitos e tradições na nossa sociedade. Quais atividades você conhece que envolvam o ato de comer? Quais os tipos de atividades que você conhece que envolve o ato de comer? Essa atividade aí, ela está sendo proposta, certo? É uma atividade que você vai realizar em casa, tá certo? Então, atividade de casa que você vai responder em conversa vem. Lá embaixo, ainda na mesma página, na página 42, você vai encontrar, siga as instruções. As instruções aí, né? Vamos ver o que é que tem nessas instruções aí. Siga as instruções. As frutas e as verduras são alimentos prontos para o consumo. Porém, existem outros alimentos, uma lasanha, por exemplo, que são feitos com vários ingredientes, com vários produtos, né? E depende de algumas ações para o preparo. Ações é como vai ser feito, né? A quantidade que vai levar o que compõe essa lasanha, tá certo? Então, para ajudar as pessoas nesse preparo, existem as receitas. Vamos conhecer uma receita bem legal. Tem uma receita aí que é explosão de frutas. Escolha as suas favoritas e monte essa deliciosa receita. Você vai precisar de... Aí tem dizendo aí, gente, usei ingredientes, né? O que você vai precisar? Vai precisar de frutas variadas, 2 mangas, mel, biscoito wafer, coco em flocos. Isso aí são os ingredientes para a preparação dessa explosão de frutas. Aí tem frutas coloridas, crie sua salada, creme especial e farofa. Certo? Então, esse texto aí você acompanha a leitura bem direitinho no seu livrinho, tá bom? Da página 42. Texto é explosão de frutas. Explosão de frutas. Em seguida, nós vamos realizar juntinhos, né? Conversa vai, conversa vem, pra casa. E a página 43 e 44 vocês vão fazer agora juntinho comigo, tá certo? Qual o objetivo da receita que vocês acabaram de ler, que eu pedi para vocês lerem? Eu comecei e vocês teriam que concluir. É indicar a maneira adequada de preparar um alimento, né? E os ingredientes que devem ser usados, certo? Então, o texto que lemos é uma receita culinária,
De que outro tipo de receita você já ouviu falar? Lá no começo eu falei da receita médica, não foi, gente? Que tem os horários, a quantidade de remédio que você vai tomar, lembra? Então, nós já ouvimos falar dessa receita. Inclusive, eu já tive em mãos algumas delas. Para cuidar da minha saúde, para cuidar da saúde da minha mãe, cuidar da saúde do meu filho, do meu esposo, né? E com certeza na sua família da mesma forma. Então, a receita médica nós já tivemos em mãos. Para que serve esse tipo de receita? Converse com seus colegas e com seu professor. A receita culinária, ela serve para quê? Para nos ensinar a preparar um alimento, né? Então, tem os ingredientes. Se você for inventar de substituir esses ingredientes, você tem que ter cuidado, porque muitas vezes quando a gente inventa de trocar os ingredientes, a receita fica... Lógico que ela vai ficar diferente, né? Ela vai ficar diferente, muitas vezes nem dá certo. Então, se você já conhece a receita, ótimo. Se você sabe que se trocar o ingrediente não vai ficar melhor, beleza, né? Então, você vai adaptar a receita, no caso aí. Mas a receita médica, ela nos indica o quê? O remédio que está sendo tomado, né? O horário que nós vamos tomar, a quantidade, né? E a culinária, ela está mais voltada para os alimentos, os ingredientes que vão ser usados e a forma que ela vai ser preparada, a quantidade, os minutos que se for para o forno, né? Então tem que ter toda essa observação. Vamos para a quarta questão agora. Na quarta questão tem assim, a palavra culinária está relacionada à arte e à técnica de cozinhar. Nesse sentido, associe os termos a seguir ao seu significado. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar as letrinhas de forma corretamente. Escola culinária, professor de culinária, livro de culinária, culinária internacional e o tecido culinário, certo? Instrumentos utilizados para preparar comida é o quê? É o utensílio, né? Eu uso o instrumento, eu uso o liquidificador, eu uso a faca para cortar, eu uso o processador, eu uso o micro-ondas, eu uso, entendeu? Então, o instrumento é justamente isso, né? Tem a ver com o tecido, né? Local onde são estudadas técnicas para cozinhar. É a escola de culinária, né? Letrinha A. Pessoa que ensina a cozinhar é o professor de culinária. Eu já não dou pra isso, gente. Eu não gosto de cozinhar. Eu cozinho, mas eu não gosto de cozinhar. Então, professor de culinária é a pessoa que ensina a cozinhar. Admiro demais quem sabe cozinhar, mas... Culinária internacional é o conjunto de técnicas de cozinha utilizado em outros países, né? Por isso que é internacional. E o último livro que apresenta um conjunto de informação sobre como cozinhar é um livro de culinária, né? Então, essas são as respostas da página 46. Nós vamos agora para 44, página 44. Tem a definição aí de paladar, que é o sentido que nos permite sentir gosto dos sabores, né? Na quinta questão, tá perguntando aí qual o nome do alimento que a receita que vimos nos ensina. Lá no início, né? Na página 42, está perguntando qual o nome do alimento da receita. Tá lá bem grande, né? Em letras maiúsculas, né? Bem destacada. Explosão de frutas, tá certo? Na sexta questão, as receitas culinárias geralmente se dividem em 4 partes principais, né? Ingredientes e modo de preparar. Volte ao texto e circule o que apresenta os ingredientes. Gente,
no texto, tá aqui, ó, certo? Você vai precisar de, é onde você vai circular. Você vai precisar de. Aí, tá falando de quê? Dos ingredientes que vão ser precisos, tá certo? Na sétima, nessa receita, o modo de preparar está dividido em 4 partes. Converse com seus colegas e com seu professor e descubra por quê. Porque eles são procedidos diferentes para os elementos ou camadas de sobremesa, né? As frutas, o creme, a salada e a farofa. Como é uma receita, para as crianças, a separação facilita o entendimento. Então, aqui tá vendo, gente? Ó, frutas coloridas, crie uma salada, creme especial, farofa, né? Vocês viram aí, né? Isso tudo para facilitar o entendimento. Na página 8, tem assim, ainda na questão número 8, desculpa, página 44 ainda, mas a questão de número 8, a oitava, né? Vocês vão colocar V para verdadeiro, famoso V e falso, né? V para verdadeiro e F para falso. É uma receita de uma comida salgada. O texto fala sobre uma comida salgada. Falso, né, gente? O alimento precisa ser levado ao forno. Nós estamos falando do texto, né, sobre a explosão de fruta. Não, né, gente? Falso. Alguns dos ingredientes precisam ser levados ao liquidificador. Verdadeiro, certo? É necessário usar utensílios culinários para o preparo do alimento. Verdadeiro. Na nona questão, tem assim: todos os ingredientes utilizados podem ser encontrados na natureza. Essa afirmação é verdadeira? Explique. É sim, né, gente? Biscoito é um ingrediente. Todos os ingredientes utilizados podem ser encontrados na natureza. A afirmativa, gente, não é verdadeira, certo? Não é verdadeira. Eu esqueci de colocar o não. Então, ele não na frente. Não é verdadeiro. Porque o biscoito é totalmente o que? Industrializado. Fabricado por meio de outros ingredientes, certo? Isso aí tá falando. Pronto. Na décima, observe novamente a receita. Você acha que a foto é importante para esse texto? Por quê? Aí a resposta é pessoal. Vou só focar aqui, gente, voltando novamente para a nona questão. Eu esqueci o não na frente do verdadeiro, tá certo? A afirmativa não é verdadeira, porque o biscoito é totalmente industrializado. Ele não é encontrado na natureza. Então, você ficou com vontade de provar o alimento preparado? Quais mudanças você faria na receita para deixar mais adequado ao seu paladar? Seu sabor, né? O que você vai sentir, né? Nós falamos sobre a definição de paladar, né? Que permite, né, sentir o sabor, se o sabor tá gostoso ou não, tá? Aí você ficou com vontade de preparar o alimento? Quais as mudanças você faria para a receita ficar adequada ao seu paladar, né? De um jeito que você gostasse mais. Tá? Aí você vai representar, né, espaço abaixo, certo? Tem um quadrinho onde você vai colocar a sua resposta, representar a sua resposta.
Nós vamos fazer as correções do dia 12, certo? Da página 31 a 33, que é quando nós estamos falando sobre o conto, né? A estrutura do conto, nós falamos sobre a situação inicial, né? Que o narrador apresenta algumas circunstâncias da história, como a época, o local, né? E os personagens que participam nela. Aqui nós temos a cena inicial, nós temos aqui a galinha com as caixas que ela teria que abrir. Em seguida, a cena, né, que passa seria a campainha tocou e a galinha foi abrir. Depois nós temos a raposa agarrada no pescoço da galinha, que foi o que aconteceu logo. Depois a galinha já começou a enganar a raposa, né? Vocês percebem ver essas imagens aqui, a galinha tá já no fogão, né? Querendo preparar a sopa. Depois ela já traz para experimentar. Depois ela pede para pintar as paredes, lembram? Ela volta novamente pro fogão. Depois ela pede para experimentar. Aí você vai vendo as imagens para fazer a sua colagem, né? Outra estrutura do conto é a complicação, onde começa o conflito entre os personagens. Vocês viram aí a raposa aqui agarrada no pescoço da dona Galinha, né? Nós temos mais situações da raposa trabalhando no lugar da galinha, que ela não foi nada boba, como nós falamos nas nossas explicações, né? Então, ela sempre colocando ela, você tá vendo aí a sequência que vocês teriam que ter colado as gravuras, certo? Que foi proposta para vocês uma atividade que você teria que tirar das páginas 5 a 9 do material de apoio. Nós temos mais duas estruturas aqui do nosso conto, né, que é o clímax e o desfecho. O clímax é quando é uma tensão maior, né, e quando não dá mais para esperar que se resolva aquele conflito, que tem que ser resolvido logo. E o desfecho é quando finaliza a história, onde tudo acontece, né, e acaba a história, certo? Então, vamos agora as correções das páginas do dia 13, né, das páginas 34, 36 e 37. Qual é o título do livro? Coloquei o pedacinho do livro aí da página 34, né, do livro, nosso livro, página 34. Vocês teriam que observar a página, olhar a capa desse livro aqui. Está perguntando qual é o título, é História para Ler na Cama, né? O livro também tem um subtítulo, olha só o subtítulo aqui, né? Histórias antigas com humor novo em folha. Aí vocês viam que esse subtítulo, ele estava destacado para vocês lerem assim fora, né? Na página 34 ele estava em destaque para vocês conseguirem ler, porque aqui não dava para vocês visualizarem, certo? Quem era a autora do livro? Também tá lá, né, gente? Bem bonitinho para vocês verem, tá certo? Qual é a editora? Também. Então, vocês perceberam que na capa de um livro tem que ter o quê? Tem que ter o título, um subtítulo, certo? Tem que ter o nome da autora e tem que ter a editora. Por que eu tô falando isso? Porque vocês teriam que fazer uma atividade também, onde você teria que fazer uma capa, certo? Então, por que animais ilustrados na capa? O que vocês acham que há animais ilustrados na capa? Qual a sua opinião? Por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, geralmente tem a Chapeuzinho Vermelho com a cestinha e tem o Lobo Mau. Por quê? Tem que trazer na capa
alguma coisa relacionada à história que vai ser lida, né? Que está sendo contada, certo? Então, na sexta, converse com seus colegas e com seu professor sobre os elementos da capa que remetem à história lida. Então, aqui tem o quê? O que é que vocês conseguem observar aqui? Quais os personagens que tem? Então, vocês analisem os personagens da história, vocês observam quais os personagens que tem nessa historinha aí, né? Vocês percebem o que nessa história? Quais os personagens existentes nessa história? Certo? Aí você vai imaginando essa história aí, né? A história para ler na cama, né? Uma história antiga, com humor novo em folha, né? Então ele foi adaptado. É uma história antiga, mas com humor novo em folha. É um texto que foi adaptado, não é isso? Vamos agora para a página 36. Nessa página 36, nós vamos trabalhar com as palavras o S, né, que entre vogais ele tem som de Z, né? E a palavra, quando ela é escrita com dois S, significa o quê? Que ela tem som de S. Foram regrinhas que a gente veio estudando ao longo desse mês, né? Quando nós retornamos, nós já começamos a estudar essas regrinhas, tá certo? Então, volte ao conto, conflito e faça o que se pede. Vocês vão circular as palavras com SS, certo? Então, todas as palavras que tenham dois S lá no conto, né? Vocês iriam circular. As palavras com dois S, vocês iam circular. Lembrando que as palavras que vocês circularam no texto, né, da página 26 à página 28, essa palavrinha que são escritas com dois S, ela tem som de quê? De S, né? E vocês vão sublinhar, passar um tracinho embaixo nas palavras que são escritas com um S só, mas que tem som de quê? Som de Z. Então, vocês teriam que circular as palavras com dois S e sublinhar as palavras com um S, porque elas têm som de Z. Em seguida, também na página 36, na segunda questão, vocês vão colocar o quê? S ou dois S. Nós sabemos, nós estudamos o quê? Que as palavras nunca começam com dois S, elas sempre começam com um único S. Então, sapato, sol, sacola, sabonete e solo são escritas com um S, né? Porque inicia a palavra, se inicia a palavra. A palavra travesseiro tem dois S, porque esse dois S aqui está indicando que aqui o som é de S. Travesseiro, massa, com dois S. Massa, dois S, né? Som de S. Osso, vassoura. Sucesso começou com um S, mas tem outro complemento aqui que nós vamos colocar dois S, porque se eu colocar um S aqui vai ficar com som de Z, certo? Na terceira questão, vocês estão vendo aqui que cada número tem uma letra abaixo. O 1 tem o D, o 2 A, 3 S, 4 R, 5 I, 6 U, 7 G, 8 N, 9 L, 10 O, 11 X, 12 P, 13 M,
14T, 15V, 16C, 17H, 18E, 19B e 20F. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão juntar as letras, vão procurar as letras que está representando o 1, o 5, o 8, o 10, o 3 está repetido aqui 2 vezes. Então, você vai colocar a letra que é referente ao 3 2 vezes, o 2, o C, o 4 e o 10. Então, as palavras ficaram assim: dinossauro, sala, girassol, professor, semente, compasso, passarinho, submarino, travesseiro. Vocês estão vendo que as palavras que tem 2, número 3, ele tem 2 S, como dinossauro, girassol, professor, compasso, passarinho, travesseiro. E as palavras que tem só um 3 levam um S. Ou ele tá no começo, que ele tá só no começo das palavras, né? S, S e S. Só quando tem um 3, né? Só um 3, ele vem só no começo da palavra, certo? Assim vocês formam as palavras, leiam também, né? Agora, na página 37, você vai fazer também a cruzadinho, né? É como se fosse um autoditado. Tem um desenho, só que você vai colocar o nome completando uma cruzadinha. Aqui tem o pêssego, não esqueçam que o pêssego tem som de S, então são 2 S, né, gente? Escrito com 2 S, tá certo? Sereia, sol, carrossel, sapo, bússola, osso, sapato. Nós vamos finalizar mais uma aula de português com a moral da história, né, da nossa cigarra, né? A cigarra e a formiga, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.